Paz do Senhor, queridos e amados irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um devocional. Hoje no meu devocional pessoal, o Senhor me trouxe uma palavra muito interessante no livro de 2 Pedro. 2 Pedro, ele é muito pequenininho, tá? Só tem 3 capítulos e é muito bom quando a gente vai ler um capítulo isolado, se deter aos capítulos anteriores e posteriores, para que depois a gente não se limite ao capítulo que a gente lê e depois não está aplicando a palavra de uma forma errada, né? Para que a gente entenda o contexto da situação, do que a gente está lendo, para que não se use pretexto depois para sem base estar saindo falando qualquer besteira, né? Ensinando as coisas erradas. Então, o meu conselho fica isso. Quando a gente for ler a Bíblia, vamos voltar um pouquinho, se deter aos capítulos anteriores, ler aquele capítulo que nos veio, que nos chamou a atenção, e ler também os posteriores para a gente entender mais. O melhor mesmo é sempre ler o livro todo bíblico para a gente poder entender melhor, né? Mas às vezes a gente tem preguiça, isso é fato, isso é a maioria das vezes, mas o bom mesmo é a gente ter cuidado, tá? Para depois não errar, não sair falando besteira. E o capítulo 2 de 2 Pedro fala sobre os falsos mestres e o terceiro fala sobre a vinda do Senhor. O interessante é porque o capítulo 2 ele é muito claro, ele fala sobre os falsos pastores, ensinadores, falso tudo, falsos cantores, falsos pregadores, né? Então, tudo que você imaginar nos últimos dias vão surgir. Né? Assim como existem aqueles de coração sincero, verdadeiros, existem aqueles também que não estão ali com o coração em Deus realmente, estão ali com um objetivo pessoal. E é muito interessante porque o capítulo 2 ele mostra uma certa insanidade, né, dessas pessoas que praticam a injustiça e que praticam o falso evangelho, e ao mesmo tempo mostram que eles se deleitam nessas injustiças, nesses desvios, né, da palavra do Senhor. E o que me chamou muito a atenção foi porque quando você lê o capítulo 2, aí você vê o capítulo falando sobre os pecados, né, que essas pessoas, esses falsos ensinadores, eles estão engodados, né, as suas almas estão engodadas constantemente, né, nessas podridão, nessas maldades, nas mentiras, né, e que eles na realidade eles são tipo nódoas, eles são a mácula deleitando em seus enganos, quando se banqueteiam, né? E assim, o que eu acho interessante é isso, é porque a Bíblia, Deus é tão misericordioso que mostra que a racionalidade deles, em eles saberem que estão fazendo as coisas erradas e mesmo assim se deleitando, mas na realidade, ao mesmo tempo, eles são ignorantes por estarem no pecado, e o pecado cega, né? Então, é muito interessante a gente ler, porque a Bíblia ela é muito clara que o Senhor diz que Ele quer a salvação para todos. Então, quando a gente se encontrar em alguma situação de ser injusto, de estar falando algo errado, até dos ensinamentos do Senhor, que todo mundo é humano, às vezes se atrapalha, erra, ou se a gente encontrar alguém, que a gente possa discipular conforme a palavra e não com as nossas palavras, com o nosso jeito de ser, mas que a gente possa, né, assim, ter a misericórdia que o Senhor tem mesmo por essas pessoas para poder orientá-los. Mas é aquela coisa, chega um certo ponto que não vai adiantar, só a sua oração e intercessão pela vida de cada um deles. Mas o interessante é porque assim, surgirão, isso aí a gente não tem como evitar, surgirão muitos ensinadores, muitos mestres, muitos líderes dessa forma, e muitos serão enganados, né? E aí o capítulo 2 ele fala muito sobre a angústia, sobre a injustiça que essas pessoas trarão, né? Sobre outras pessoas. E assim, a Bíblia mostra que essas pessoas terão tanto conhecimento, essas pessoas serão tão maldosas, tão manipuladoras, que a Bíblia compara assim: deste modo, proveu-lhes o que por um verdadeiro profeta se diz:
O cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao esponjadouro de lama. Por quê? São pessoas que serão tão cultas, tão sábias, tão ricas também, tão bem de vida, porque, querendo ou não, eu acho que serão pessoas nesse padrão, né? Terão uma classe, né? Um conhecimento elevado, uma classe elevada, e por isso que terão esses cargos de mestres, de doutores, de pastores, de líderes, né? Que a gente sabe que um líder, ele é sustentado, né, por sua igreja, e querendo ou não, graças a Deus, Deus é tão misericordioso que lhe dá um padrão bom de vida. Não quero entrar nesse mérito de sustento de igreja, porque eu não gosto desse tipo de discussão, faço minha parte, que cada um de vocês faça uma parte de vocês, mas assim, aí a Bíblia mostra, através desse ditado, né, desse provérbio, né, que a própria vida fala, a Bíblia fala, né, mostra que por mais que conhecimento que eles tenham, por mais cultura que eles tenham, mas são comparados a um cão que é irracional, que vomitando volta a beber o seu próprio vômito, e a uma porca, um porco que estava sujo e sendo lavado volta a se sujar de novo, né? Então mostra uma irracionalidade realmente, que é o que o pecado faz. O pecado cega de uma forma que torna o homem trouxa, broco, burro mesmo, sabe? Aos olhos humanos, muitas vezes, tem pessoas que conseguem ver isso, e aos olhos de Deus, então, nem tem o que argumentar. Mas aí o capítulo 3 é muito maravilhoso, porque ele vem para nos trazer consolação sobre a vinda do Senhor. E aí o versículo que me saltou aos olhos foi esse: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habitará a justiça. Então que nós possamos passar por todas as coisas na vida. Se nós passarmos por situações de pessoas que vierem com falsos ensinamentos e a gente se angustiar, se nós formos injustiçados em algum momento na nossa vida, se nós vemos a injustiça com alguém ao nosso lado, que a gente possa entender que tudo vai passar, E o nosso papel como filhos do Senhor é esperar o novo céu e a nova terra, onde nós iremos habitar, onde haverá apenas justiça, que é isso que a palavra do Senhor nos diz. E aí eu gostaria de encerrar com um louvor da Cassiane, tá? Que o título dele é Com Muito Louvor, e que a gente possa estar durante todo esse dia meditando no livro de 2 Pedro, tá? Por favor, se puderem, estejam lendo o livro todo. Só são 3 capítulozinhos, mas são muito enriquecedores para os dias maus que nós temos vivido, tá? Seja no mundo secular, seja em alguns conflitos dentro da igreja, seja onde for. Mas a palavra do Senhor, ela é linda, porque o 3º capítulo, o último capítulo, ele traz justamente esse bálsamo, esse conforto para a nossa vida. Que a gente possa passar, suportar, não se perder, não se contaminar, mas que a gente possa aguardar, porque virá novos céus e novas terras, tá? E nesse lugar só haverá amor, justiça e paz, que é na habitação do nosso Senhor, onde Ele está nos aguardando para estarmos com Ele, tá? Então eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui, que foi mais uma reflexão que o Senhor trouxe ao meu coração, e vou estar gravando um próximo vídeo que também vou postar logo em seguida a esse, que será com o louvor da Cassiane. Paz do Senhor, que Deus abençoe, meus irmãos. Até amanhã.